O meu desejo de ser missionária começou quando eu comecei a ver as crianças em África. Eu via muitos projetos de mandar dinheiro, mandar dons para a África, para a Etiópia principalmente na altura, e eu sentia que não queria simplesmente dar coisas, mas queria também fazer parte, estar lá. Em relação à vocação religiosa, eu acho que cresceu um pouco quando eu tive o contacto com as irmãs no colégio, porque eu andei num colégio de irmãs. Então, quando eu fui, uma vez eu ouvi uma partilha sobre as várias vocações e veio uma missionária também à minha paróquia falar sobre a vocação de missionária, religiosa missionária. E ela então falou sobre a África, mostrou várias fotografias. Ela na altura estava no Brasil, mas toda essa missão me cativou. Então eu decidi começar a comunicar com elas e ver um pouco como é que era. Passado um ano de eu ter feito os primeiros votos, eu fui convidada a partir para um país de inglês, de expressão inglesa, porque eu gostava muito de inglês e tínhamos poucas irmãs que soubessem o inglês. E então nós tínhamos comunidade na Nigéria e tínhamos também, estávamos a abrir uma nova missão no Ghana. E eu fui convidada para essa nova missão no Ghana. O que nos motivou a ir para lá foi porque aquela região do Ghana tinha muitas meninas que não iam à escola. Iam os primeiros anos, mas havia muito abandono escolar por parte das meninas. Porque a maior parte delas, os pais utilizavam para ir vender. Elas produziam no campo e tudo, e depois pediam-nos para elas irem vender nos mercados e tudo isso. Então havia pouco, elas não continuavam. E o facto de estarmos numa região muito perto da Costa do Marfim, que é o Ghana é inglês, a Costa do Marfim é francês, elas iam muitas vezes para lá e, não sabendo a língua, acabavam por se perder e acabavam muitas vezes por ficar lá, um bocado como para a prostituição e tudo isso, e era muito... E então o bispo chamou-nos para lá para criar uma escola só para raparigas, só para meninas. E foi muito difícil porque os pais não estavam habituados. E é interessante porque nós fomos falar com o chefe tribal, um bocado para convencer a trazer meninas para lá, para a nossa escola. E ele também só tinha, principalmente, era rapazes. E toda a aldeia disseram para fazermos uma escola mista, que eles punham os rapazes e as meninas, mas eu sabia que, à partida, os rapazes iam ter prioridade. E nós não, batemos o pé e dissemos que não, queríamos... E então nós começamos, não tínhamos ainda a estrutura da escola, começámos na igreja, uma pequena capela, começámos com um grupinho de 42 e depois, quando eu saí, passado 6 anos, já tínhamos 200 e tal meninas. E eu gostei muito porque uma das coisas que a diretora da escola falava, que era a irmã nigeriana, ela dizia que era no sentido de alargar os sonhos daquelas meninas. Muitas delas nasceram a achar que iam vender no mercado quando crescessem e tudo isso. E ela dizia aos pais, vocês sabem que vocês aqui vão ter filhas que mais tarde podem ser advogadas, podem ser até Presidente da República, tudo isso, porque nós queremos que elas tenham sonhos maiores. E depois fiz os estudos de gestão. Na altura, eu também gostava muito da parte social, mas havia maior necessidade para a gestão. Em termos de gestão havia maior necessidade, de economia, gestão, e então eu fui para essa área, mas eu sinto que a gestão engloba tudo isso, eu senti isso bastante. E depois, quando acabei o curso, parti novamente para o Brasil. E então o Brasil foi outra realidade completamente diferente, mas também muito rica, sim. Quer dizer, tive um ano em São Paulo e depois um ano em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, em Conselheiro Pena. Eu estava numa comunidade de São Paulo, em Mangalô, em Vila Mangalô, que era uma região assim mais... onde tinha católicos participantes e tudo isso, mas uma comunidade que tinha mais pessoas de boas condições sociais. E depois ia para Santo Elias, que era pessoas mais simples, e depois a favela mesmo ali ao lado. Depois, passado um ano, pediram-me para então ir ajudar na comunidade de Conselheiro Pena, e era um meio mais rural e pronto, era totalmente diferente. Nós andávamos quilómetros e quilómetros para ir visitar comunidades no interior, pessoas, às vezes até uma capelinha com 2 ou 3 pessoas, mas elas não tinham
muitas vezes não tinham missa há um mês, 2 meses, e então aquilo era uma alegria. E à hora que chegássemos, tocavam o sino, lá parecia a gente toda animada. Às vezes eles até se admiravam, porque quando chovia era muito difícil, tínhamos que andar montanhas e montanhas, e era muito difícil às vezes o carro passar, mas nós fazíamos, o padre que estava lá naquela altura dizia tudo pelo povo, então ele tentava ao máximo. Depois do Brasil eu fui chamada para trabalhar aqui em Portugal, no economato daqui do país, do distrito, nós chamamos de Distrito de Portugal, para trabalhar como economa aqui no país, e estive aqui durante 6 anos. Aí assumi várias outras tarefas, não era só o economato, mas também estive a trabalhar com a parte vocacional e também com a pastoral dos jovens, com os Jovens Sem Fronteiras e com os jovens na paróquia também, e na paróquia de Miraflores, e também tive com a pastoral vocacional a nível daqui da Diocese de Lisboa. Depois de 6 anos em Portugal, fui chamada para trabalhar no Economato Geral, em França, na Administração Central. Temos várias funções e temos várias equipas também. E uma das equipas que criaram, agora com a nova administração, com o novo Conselho Geral e com a nova Superiora Geral, foi a equipa de obras e projetos. E é um pouco no sentido de nós vemos que há muitas das nossas comunidades que vivem e funcionam as obras a partir dos projetos. Só que esses projetos têm que ser bem elaborados e então muitas vezes nós deixamos de ter financiamento porque ou as irmãs não se interessam em comunicar aquilo que vai acontecendo e tudo isso, e os benfeitores acabam por não saber e acabam por desistir, ou muitas vezes elas não sabem apresentar os pedidos. Então decidimos criar uma equipa que um bocado visse um bocado como é que as obras estavam a desenvolver e ao mesmo tempo também ajudar a criar outros projetos. Foi nesse sentido também que o facto de ter estado aqui em Portugal e ter visto um bocado a obra do Solcef também me ajudou nisso, e eu sinto que o Solcef tem isso de bom, e é isso que também eu levei um bocado para a equipa de obras e projetos. Eu levei, e nós também estamos abertas nesse sentido, que é elas saberem que há alguém na retaguarda que sabe como é que elas podem ir mais além. E muitas vezes o que é importante é esse cunho também, o facto de ser uma equipa que tem um fundo espiritual. Quer dizer, porque sabe que nós não estamos lá para ganhar dinheiro, que não é pelo lucro, mas sabe também que nós temos que sobreviver. E por outro lado também é gente qualificada, e nós sabemos que a Solcef tem gente qualificada que pode ver como é que o projeto pode avançar melhor e também dar uma certa continuidade, né? Saber como é que ele pode se organizar e ter meios para se organizar por ele mesmo.